Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu trouxe um autor novo para ler um texto dele para vocês. É sempre bom, né, a gente inovar para não ficar trazendo sempre os mesmos autores. Então vou ler o texto dele para vocês e depois eu vou comentar, tá? É um texto do Osho. O texto é o seguinte: por que as pessoas precisam de tanta atenção, tanto reconhecimento? Por que todos querem ser especiais? Alguma coisa está faltando dentro delas. É uma consequência de não saber quem você é. Você conhece a si próprio apenas através do reconhecimento de outros. Você não tem nenhum acesso direto a si mesmo. Vou repetir essa frase. Você não tem nenhum acesso direto a si mesmo. Se alguém diz que você é bom, você se sente bom. Se alguém diz que você não é bom, você se sente muito, muito deprimido. Então você não é bom. Se alguém diz que você é bonito, você fica feliz. Se alguém diz que você é desagradável, você se torna infeliz. Você não sabe quem você é, você simplesmente vive a partir de opiniões de outros. Segue colecionando opiniões, não tem nenhum reconhecimento direto, imediato do seu ser. Eis porque você pega um eu emprestado, daí o seu anseio por atenção. E quando as pessoas estão atentas a você, você sente como se estivesse sendo amado, porque quando em amor nós damos atenção um ao outro. O amor é atencioso e todo mundo tem sentido falta de amor. Raríssimas pessoas alcançaram a experiência do amor, porque amor é presença espiritual. Milhões de pessoas vivem sem amor, porque milhões de pessoas vivem sem espiritualidade. Como substituir essa lacuna? O substituto mais fácil é angariar a atenção de pessoas. Isso irá enganar você, irá te trapacear, dando a impressão de que elas te amam. Portanto, conheça a si mesmo. Caso contrário, você dependerá de opiniões de pessoas que não sabem nada sobre si mesmas e muito menos sobre os outros. E essa frase, né, que eles colocam como tema, como capa desse texto, que é assim: descubra a si mesmo ou conheça a si mesmo, senão você vai depender de opiniões de pessoas que não sabem nada sobre si mesmas. Essa frase, ela é muito clara, né, sobre questões e dramas pessoais que a maioria de nós vive no nosso dia a dia. Quem nunca? Bem-vindo ao clube, né? A gente vive muito essas questões de baixa autoestima, insegurança. Porque meu chefe falou tal coisa pra mim. Meu amigo falou que eu sou assim, assim, assado. Fulano de tal acha tal coisa de mim. Que não sei quem riu de mim. Não sei quem me criticou. A gente vive, né, se baseando na opinião de pessoas que não sabem nada sobre elas próprias. Então, olha como o nosso ego é louco, né? A gente nasce nesse mundo, a gente pega esse eu emprestado, esse falso eu, que é o ego, a gente se identifica com ele e a gente vai fortalecendo esse ego a partir da visão míope de pessoas que também não conhecem a si próprias. Porque uma coisa, gente, é Jesus Cristo, Buda, Osho, Chico Xavier vir para até você e falar algo sobre você. Essas pessoas são iluminadas, né? Elas já transcenderam a dualidade do ego, elas conhecem a si próprias. Então, quando elas veem o outro, elas são suficientemente empáticas para perceberem quem é o outro, para sentirem o outro. Agora, a maioria das pessoas está mais perdida do que a gente. Né? A maioria das pessoas não tem a menor noção de quem é, fica seguindo o protocolo social, não ouve a própria alma, não medita. Então é óbvio que quando essas pessoas vão falar dos outros, elas estão falando muito mais sobre as próprias projeções, sobre as próprias crenças, sobre os próprios medos. Eu recebo muitos e-mails e mensagens na rede social vizinha de pessoas falando assim: ah, Gisele, eu queria tanto ser médica, mas minha mãe quer que eu seja advogada. Ah, eu queria tanto fazer tal coisa, mas meu pai não sei o que lá. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas o meu parceiro afetivo falou que não vai ser legal. Né? Então, assim, é impressionante a gente observar o como a gente vai escrevendo a nossa própria biografia a partir de olhares externos, né?
Então, como a gente pode se olhar diretamente sem depender tanto da opinião dos outros? Porque é claro, enquanto a gente não se iluminar, um tanto a gente vai depender, porque a maioria de nós tem essa necessidade egóica de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido, de pertencer ao grupo. Então a gente tem aquela ilusão de quando a gente está atendendo as demandas do grupo, a gente está sendo amado, quando na verdade a gente só está sendo incluído porque a gente está fazendo o que todo mundo faz, a gente não está sendo incluído por quem a gente é, a gente está sendo incluído por estar seguindo alguns protocolos, né? E aí quando você se atreve a seguir a sua própria alma, a ouvir o coração e às vezes até a quebrar alguns paradigmas, as pessoas te olham meio torto, já te julgam, já te excluem do grupo, te veem como uma pessoa estranha. Então você é visto como uma pessoa aceitável enquanto você está seguindo aquelas determinadas regras, né? E não quando você está necessariamente sendo você mesmo, sendo autêntico. Porque quando você está sendo autêntico, você vai ser aceito pelas pessoas que realmente te amam, pelas pessoas que realmente te percebem, que realmente têm afinidade com a sua própria energia, né? E no fundo são essas pessoas que nos interessam, porque as pessoas que não nos percebem, quando elas olham pra gente, elas olham para as próprias sombras projetadas na gente, elas não olham pra gente, né? Elas olham para aqueles medos que elas colocam na gente, que elas projetam em nós, porque elas também estão perdidas, elas também estão identificadas com os próprios egos. Eu acho interessante, né, quando algumas pessoas me escrevem e falam: ai, Gisela, no meu trabalho tem gente que fica falando mal de mim, fica fazendo fofoca, e quando eu passo a pessoa fala isso, fala aquilo e dá risada de mim. A questão é, gente, por que isso te abala? Né? Por que isso é uma coisa que mexe tanto com o seu ego? Por que você fica ruminando essa história? Porque ao invés de dar atenção, de dar poder para pessoas que não te percebem, você não dá atenção e não dá poder para pessoas que sabem quem você é, para pessoas com quem você tem afinidade. Só que para você conseguir fazer isso, você vai ter que superar algumas crenças, né, que estão muitas vezes no seu inconsciente, que são crenças de rejeição, de não aceitação, de insegurança, de que você não é suficientemente bom, de que você não merece ser amado, crenças de culpa. A maioria de nós, desde que a gente nasce, a gente é ensinado por conta de crenças sociais a ter muita culpa, a achar que a gente é errado. Ah, fez uma coisa errada, nossa, que absurdo, você não devia ter feito isso, porque você é burro, você é incompetente. E aí a gente vai absorvendo essas crenças negativas e vai tomando essas crenças negativas como verdade. E aí quando a gente olha para a realidade, a gente olha através desse filtro da baixa autoestima. Então, naturalmente, por conta dessas crenças, muitas vezes a gente acaba atraindo até nós situações que vão confirmar essas crenças. Porque como a gente acha que não merece ser amado, em qualquer situação que a gente vai, situação social, situação de trabalho, ou numa festa, ou até mesmo numa relação com parentes, né? A gente já chega naquele ambiente emitindo um sinal, uma vibração de baixa autoestima, de inadequação, porque você não está alinhado com a fonte criadora, você não está em você, você está se olhando com os olhos de fora, você não se sente confortável, você não se sente encaixado. Então você já chega naquele ambiente meio que pedindo desculpa por ter nascido, ou muitas vezes com uma extroversão falseada ali, com uma extroversão fake, para você se autoafirmar, mas você está fazendo uma personagem artificial porque você acredita que assim você vai ser aceito. No fundo, isso revela também uma imensa baixa autoestima, um imenso medo da rejeição, um imenso medo da crítica. E aí, se você já vai naquele ambiente com essa vibração, com essa postura, é esse sinal que você vai estar emitindo para o universo o tempo todo. Eu não mereço ser amado, eu mereço ser rejeitado, eu não sou bom o suficiente, as pessoas não me amam, a menos que eu faça isso, isso ou aquilo. Se eu for eu mesmo, as pessoas vão me execrar. Entende? Então você já vai emitindo esses sinais de rejeição para o universo, porque você não está conectado com você mesmo, você não se conhece, você não olha para dentro, você é incapaz de perceber a sua luz, o seu potencial, você não consegue fechar os olhos e sentir quem você é, perceber a sua grandeza através dos olhos do Criador, do Pai Celestial, da conexão com a fonte criadora.
Porque para você fazer isso, você precisa ter esse treino diário e constante de se desidentificar do falso eu, que é aquilo que vem de fora, que é o olhar do outro, o julgamento do outro, porque fulano falou tal coisa de mim. Tá, gente, mas e daí? Quem é o fulano? Fulano é Jesus Cristo? Fulano é Buda? Fulano é Ramana Maharshi? Fulano é Chico Xavier? Não é, né? Então, tanto faz o que o fulano acha de você, o que ele sabe sobre ele mesmo. Qual o nível de consciência desse fulano, desse cicrano? O quanto ele se conhece? Qual o nível de amorosidade, de compaixão dele? É um nível alto? Ah, não, é uma pessoa perdida, é uma pessoa atrapalhada, é uma pessoa que também não conhece a si mesma, que também tem baixa autoestima. Então, por que a opinião dessa pessoa é relevante para você? Por que você olha para a opinião dessa pessoa? Por que você dá poder se também é uma pessoa que está atrapalhada? Entende? A questão é que a gente está tão distante da gente mesmo que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa que a gente valida essa opinião como se fosse verdade. Como se a pessoa estivesse percebendo coisas sobre nós que a gente ainda não se tocou. Ah, não, acho que o fulano tem razão, né? Então, às vezes você vai, por exemplo, fazer uma compra no supermercado e de repente naquele dia específico, a caixa lá do supermercado estava de mau humor, ela teve alguma questão na casa dela, e aí ela te tratou com uma certa indiferença, ou foi um pouco ríspida com você, aí você já leva pro lado pessoal. Às vezes você foi super educado, super gentil com a pessoa, mas você começa, não, se ela me tratou assim, deve ser porque realmente eu acho que eu não fui muito legal com ela, eu acho que eu não sou uma boa pessoa, nossa, eu sempre atraio pessoas que me rejeitam. Aí você já começa a fazer um dramalhão, né? A lembrar de todas as vezes que você foi rejeitado, e aí você acha que você não merece ser amado, aí você já encosta na parede, já põe aquela música triste, já vai descendo pela parede chorando, se sentindo a vítima do universo, porque ninguém gosta de você, né? Quem nunca? Aí você já faz toda aquela novela porque uma pessoa te tratou mal ou te fez uma crítica. Quantas pessoas, gente? Isso acontece aos montes. A pessoa às vezes aniquila a própria carreira, esconde os próprios talentos. Às vezes a pessoa canta super bem, ou é uma dançarina exímia, uma pintora exímia, né? Uma pessoa com super talento para um determinado setor, mas um dia na vida dela ela expressou aquele talento, ela recebeu uma crítica, sabe-se lá de quem, de uma pessoa que estava atrapalhada e resolveu fazer aquela crítica naquele dia específico porque estava obsediada, estava um puleiro de egum e decidiu projetar isso em você, por exemplo. Aí você nunca mais exerceu aquele talento, aquela habilidade, ou você nunca mais vestiu aquela roupa, ou teve aquele cabelo, ou fez sei lá o que para expressar a sua alma, porque você lembra que em 1900 e bolinha, quando você fez isso, teve um cicrano que estava atrapalhado, que foi lá, apontou o dedo na sua cara e falou, ai que ridículo esse desenho, né? E você carrega esse trauma com você até hoje e você acaba reprimindo os seus próprios potenciais, os seus próprios talentos, porque um dia alguém falou uma coisa que você levou para o lado pessoal e aquilo acabou com a sua carreira, acabou com o seu sonho. Quantas pessoas entram na vibração dos outros, no medo dos outros, acabam comprando esses medos e acabam muitas vezes impedindo ou freando a própria prosperidade, né? A prosperidade relacional, prosperidade financeira, por conta de medo, por conta de culpa, porque a pessoa fica sempre falando do trauma, focando no trauma, olhando para o trauma, dando poder para o trauma, lembra da história e chora, e fala de novo, e conta para um, conta para outro, quando vê já tá a egrégora do trauma, né? Aquele monte de forma pensamento que você criou, de tanto que você olhou para aquilo, de tanto que você deu poder. Então, gente, a minha sugestão hoje, né, como fala o Osho, é você aprender a olhar para si mesmo, porque se você soubesse dar atenção para você mesmo, você não precisaria dar atenção das outras pessoas, nem da validação das outras pessoas. A gente precisa dessa atenção e dessa validação porque a gente não sabe fazer isso através do nosso próprio olhar, que é a conexão com a fonte criadora. É a meditação, é o autoconhecimento, é a terapia, é o foco na luz, é listar as suas qualidades. Eu já recomendei várias vezes aqui aquele livro maravilhoso da Rhonda Byrne, A Magia,
né, que ela te ensina a fazer listas de gratidão. Isso é tão importante para treinar o nosso cérebro a focar na luz. Então, ao invés da gente ficar contando a triste história da minha vida, aquele dia que alguém veio e falou não sei o que pra mim, aquele dia que minha mãe fez isso ou aquilo, ao invés da gente ficar focando nisso, falando do problema, né, revivendo aquelas situações e ativando essas memórias que trazem vibrações do passado, então que tal ativar boas memórias? Relembrar de coisas boas que você viveu, entrar nessa realidade virtual e sentir essa realidade tomando conta do seu corpo. Todas as vezes que você foi bem tratado, todas as vezes que você desenvolveu vínculos dignos e saudáveis, olhe para isso, foque nisso, né? O princípio básico da lei da atração é que aquilo em que a gente dá atenção, aquilo que a gente foca, aumenta. Então dê atenção para as coisas boas, para as suas qualidades, ao invés de ficar se autodepreciando porque o fulano não sei o que, não sei quem falou não sei o que lá, dane-se, gente, tanto faz o que o fulano falou, o que o cicrano falou, quem é esse fulano, o quanto ele se conhece, qual o nível de consciência dele, tanto faz o que ele acha. Né? Como eu falei, se não é Jesus Cristo, se não é Buda, se não é Chico Xavier, tanto faz. O importante é você aprender a se enxergar com seus próprios olhos. E você faz isso através da conexão com a fonte criadora. Porque a fonte sabe quem você é. A fonte criadora te enxerga com esses olhos divinos e sabe da sua perfeição. Né? Quando você se enxerga a partir dos olhos da fonte, a partir dos olhos do Pai Celestial, quando você fecha os olhos e olha para dentro e você aprende a assumir os seus verdadeiros talentos e a expressá-los para o mundo na excelência, você começa a exalar uma inteireza, uma sensação de integridade, que aí um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, ok, pode até pegar o ego um pouquinho no começo, mas aí você desfoca a atenção, você muda o seu jeito de pensar sobre aquela situação, ao invés de você levar para o lado pessoal e falar, ai, todo mundo me rejeita, aquela pessoa me olhou estranho porque eu sou realmente um ser execrável, ao invés de você se pôr para baixo, mude o seu pensamento sobre essa situação. Olhe para essa situação e fale assim, essa pessoa não me conhece, essa pessoa não estava num bom dia, essa cara dela não tem nada a ver comigo, ela não estava nem falando comigo. Eu não vou levar para o lado pessoal. Mesmo que a cara dessa pessoa fosse para você. Se você tratou a pessoa bem, se você foi generoso, se você foi educado, se você foi simpático, você fez sua parte. Se ainda assim a pessoa quis ser indiferente, quis te tratar mal, é uma escolha dela. Você não tem nada com isso. Você não tem que levar para você ficar identificado com o olhar do outro, entende? A gente só fica identificado com o olhar do outro quando a gente ainda não aprendeu a se olhar com os próprios olhos. Mesmo quando esse olhar é de uma pessoa que nos ama. Às vezes essa pessoa não estava num bom dia e fez uma crítica destrutiva. Não leve para o lado pessoal. Se aquela crítica foi muito dolorida para você, se a pessoa não soube ser generosa e empática ao falar com você, não leve para o lado pessoal. A pessoa não estava falando com você, ela estava falando com as próprias sombras. Então aprenda a fechar os olhos, olhar para dentro, se abastecer de si mesmo, porque esse amor, esse aparente e pretenso amor que vem de fora, na verdade é uma ilusão, ele é efêmero, ele traz uma excitação efêmera para o ego, mas não um preenchimento real. O que traz um preenchimento real é o autoconhecimento, e esse preenchimento ele vem de dentro, ele não vem de fora. E você só consegue atingi-lo quando você sai dessa identificação com o ego e aprende a se conectar com o verdadeiro eu. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem tiver interesse agora, dia 12 de março, domingo, e ao longo de 4 domingos, a partir das 18 horas, a gente vai iniciar uma mentoria online em grupo com o Eli Cravo. Quem conhece o trabalho do Eli Cravo sabe que é espetacular, que transforma vidas. Então, se você tiver interesse em fazer parte desse trabalho, eu vou abrir as vendas agora dia 27 de fevereiro. É um grupo pequeno, tá, gente? Para no máximo 10 pessoas. Então, se você tiver interesse, aproveita essa oportunidade que vale muito a pena. O grupo é muito dinâmico, interativo. Uma pessoa aprende com a questão da outra. Então, se for do seu interesse, se inscreva aqui na nossa lista de e-mail para você poder receber maiores informações. Tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.